Congresso brasileiro provou, mais uma vez, que não governa pro povo, governa pra birra, pra ego e pros financiadores, claro. Ontem, um dos maiores retrocessos ambientais dos últimos anos foi aprovado, o famoso PL da devastação. Sim, aquele mesmo que o Lula vetou em 64 pontos por ser tóxico pro meio ambiente. Mas o Alcolumbre, magoadinho porque o Lula não indicou o amiguinho dele pro STF, foi lá e empurrou a pauta de volta. Resultado, aprovaram 59 dos vetos que o Lula tinha barrado. É tipo dizer, dane-se a floresta, dane-se o clima, dane-se você. Casos como Mariana e Brumadinho seguem impunes. E agora, com licença pra repetir a tragédia. Enquanto isso, o Hugo Mota, outro birrento do Congresso, mete a tal PEC da blindagem 2.0. Aquela que amarra a PF, favorece políticos sujos e enfraquece o combate ao crime. E pasme, Hugo Mota foi o convidado de honra em um jantar em Nova York com o dono de uma empresa investigada por fraudes milionárias pela Receita Federal. Coincidência? No Brasil, nada é só coincidência. Estamos sendo governados por gente que não se importa com o planeta, com o povo ou com o país. O que eles querem mesmo é agradar seus chefes, os patrocinadores de campanha, os donos do lobby, os financiadores do caos. Se você também acha esse Congresso um circo de interesses, comenta, Congresso inimigo do povo, porque se a gente não grita agora, eles passam por cima depois. E tem um cenário oculto, um personagem oculto nisso, que é o Banco Master, que está causando um incômodo tremendo em Brasília. Eu estava de férias, a minha manchete seria: Banco Central liquida o Banco do Centrão. Então, muita gente de cabelo em pé, com o que a Polícia Federal pode revelar. O Banco Master, para o assinante entender, era um banco paraestatal. Vivia de muitos benefícios de governos estaduais, por isso precisava dos políticos, e se vier à tona, quer dizer, o aprofundamento dessas investigações pode causar um terremoto político. Então, tem por trás disso tudo, dessa insatisfação, tem por trás o Banco Master. Declarada a guerra dos presidentes do Legislativo contra o Executivo, que é o seu Hugo Mota e o Davi Alcolumbre contra o presidente Lula. De propósito, os dois romperam com os líderes do governo, que é o Lindenberg Farias e o Jacques Wagner pelo Senado. A questão é o seguinte: a Polícia Federal está chegando perto do crime organizado, lá do topo da pirâmide, que é o cerne da corrupção. E os dois aí cortaram com o governo. E cadê os dois? Não foram. Foram desrespeitosos. Principalmente com quem votou neles. Porque não se trata só do governo brasileiro, não. Se trata do povo. Estão com medo das investigações da Polícia Federal. É isso aí, ô seu Hugo Mota. Por isso que o senhor passou o projeto do governo federal pro DERIT. Para quê? Para apoiar Tarcísio de Freitas, que também está ligado ao Banco Master. Seu Davi Alcolumbre também está ligado ao Banco Master. Aqui indicou uma pessoa lá do Amapá e agora está brigando com o presidente Lula porque quer colocar o Pacheco como ministro do STF. Cara, vai te candidatar, rapaz, a presidente, porque essa prerrogativa é do presidente Lula. Vocês vão perder de novo, hein? Vocês vão perder. Galera, curte, comenta, bota para compartilhar. E se puder, republica esse vídeo. Vamos à matéria, porque a minha referência em pesquisa é no site do 247. Gente, unidos somos mais fortes. Vamos se unir para retirar esse pessoal no ano que vem. Porque eles não pensam no povo trabalhador, não. Só pensam nos super ricos. Neles mesmos. Olha só o que saiu aqui. Fontes de ambos, porém, admitem que o verdadeiro motivo é a insatisfação crescente com o governo em quê? O governo está colocando pautas a favor do trabalhador, rapaz. Cadê o fim da escala 6 por 1 que vocês não aprovam? Já esqueceram? A gente não vai esquecer, não. Tá? A tensão ganhou força nos últimos dias e se tornou explícita após divergências públicas envolvendo líderes das duas casas legislativas. Por quê? A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Está investigando aí o dono do Banco Master, que inclusive agora foi transferido da Polícia Federal para Papuda. E um cara, se eu não me engano, está conversando com o advogado dele para fazer uma delação premiada. Então a gente percebe que o mundo político, no Congresso e no Senado, estão em pânico. Em pânico por causa das investigações da Polícia Federal. Vamos finalizar aqui. Antes de mais nada, houveram tentativas de conciliação entre o Legislativo e o Executivo. Mas os dois legislativos combinaram para romper com o governo federal. Ficou uma cara. Agora, eles vão colocar pautas bombas, ideológicas, e esse tipo de pauta aqui, o senador Davi Alcolumbre, que está envolvido com o Banco Master, segundo as investigações da Polícia Federal, para poder ferrar o governo, para dissolver o governo, tá? Porque o candidato deles é o Tarcísio de Freitas, rapaz. É o Tarcísio de Freitas. Eu já fiz um vídeo na minha outra conta aqui no TikTok, @monteiro2645. Eu já falei sobre isso porque o Senado rompeu com o governo federal. Justamente porque o presidente Lula indicou um cara que tem todas as prerrogativas, um cara competente, que é da CGU, o Jorge Messias, por uma cadeira do STF. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está com medo de quê? Está irredutível. Meu amigo, quem não deve, não teme. Você não se considera honesto? Quer colocar o Rodrigo Pacheco por quê? Porque vocês são amiguinhos? O que é que vocês escondem no Rodrigo Pacheco? Porque se o Rodrigo Pacheco pisar na bola com vocês lá no STF, alguma coisa pode acontecer com ele. Galera, a gente tem que tirar esse povo em 2026. Tem que haver uma mudança. Esse legislativo está contaminado de corrupção. Esses caras estão desviando bilhões, trilhões da gente e fica por isso mesmo. Curte aí, comenta. Hugo Mota, inimigo do Brasil. Pisou no povo, mostrou quem sempre foi hostil. Hugo Mota, o Brasil tá contra você, porque quem vende o país não merece permanecer. Hugo Mota, fora! Já! O povo votou e a conta vai chegar. Companheiros, companheiras, o colunista Igor Gadelha trouxe uma informação que é bom aqui ser anunciada, levada ao ar, que eu achei interessante, importante, para a gente poder desmascarar esse Congresso ou essas figuras do Congresso Nacional que não merecem o nosso respeito. Segundo o Igor Gadelha, Davi Alcolumbre cobrou o seguinte do Palácio do Planalto.
para ficar tudo na santa paz. Ele quer uma fatura considerada alta pelo governo. O senhor Alcolumbre deve comandar, ele quer, aliás, comandar o Banco do Brasil, vejam só, e autarquias para voltar a ter contato com o Executivo e aprovar o nome do Messias, escolhido do Lula ou indicado pelo Lula para a vaga do Barroso no Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que fica no ar, o presidente Lula deveria ceder, pegando essa informação como base, deveria ceder a mais uma chantagem do Centrão, agora com o senhor Alcolumbre nodoando a imagem do Senado. Porque anteriormente a gente observava essas esculhambações na Câmara dos Deputados. Mas o Alcolumbre está querendo transformar o Senado, que em tese seria uma casa mais seletiva, haja vista que é composta por ex-governadores, em sua maioria, mas ele também quer fazer uma bagunça. Quer imitar o Hugo Mota, e já fez merda atrás de merda. O Alcolumbre agora quer fazer uma cagada gigante lá no Senado Federal. Daí, para atacar o presidente Lula, para chantagear o presidente Lula, para dar uma resposta ao presidente Lula, Hugo Mota e Alcolumbre vão colocando para votar projetos contrários aos interesses do governo. Mas, no fundo, o que significa isso? Eles estão pegando a pauta do meio ambiente, que tem a ver com a nossa vida, o ar que respiramos, a água que bebemos, a saúde do nosso povo, o futuro das nossas vidas. Eles pegam isso e transformam em moeda política para prejudicar o governo. Você está acompanhando as notícias da operação da Polícia Federal que está rolando hoje? Tudo para pegar o pessoal envolvido aí com a refinaria Manguinhos, do Grupo FIT, ou antigo Grupo Refit. Eu vou explicar para vocês como isso poderia ter sido evitado se o Congresso, inimigo do povo, trabalhasse em prol do Brasil. E aí, Cartola aqui, aquele que não sabe de nada, opina sobre tudo, vai comentar com vocês a respeito dessa operação da Polícia Federal que está acontecendo hoje e explicar como que o Congresso poderia ter ajudado isso não acontecer. Essa operação que acontece hoje é para investigar e prender pessoas relacionadas a cadeias artificiais de distribuição que tentam camuflar corrupção e sonegação. Existem diversas suspeitas de lavagem de dinheiro, dívidas bilionárias e até infiltração de organizações criminosas. De quem eu estou falando? Do nosso querido PCC. Pois é, esse aí que está sempre entranhado também. Essa operação ela é quase que um desdobramento da Operação Carbono Zero. Sabe aquela que aconteceu na Farinha Limer? É aquela mesmo, rapaz. Aquela que tinha, inclusive, pessoas que tinham ligação com pessoas do governo de Tarcísio Freitas. Mas eu estou explicando tudo isso e estou falando dos possíveis crimes cometidos para dizer que essa sonegação que é feita, que é essencial para que possa acontecer a atividade criminosa, ela feita de maneira repetida, reiterada, ela caracteriza aí a figura do devedor contumaz, que é aquele cara que está sempre devendo. Só que não confunda, não é aquele cara que está devendo porque ele está apertado de grana. Ele está devendo porque o modelo de negócio que ele montou, ele tem que dever para não pagar impostos e continuar lavando dinheiro e maquiando os números, tá? É uma coisa muito mais complexa. Cartola, mas por que você está explicando tudo isso? Porque eu quero trazer para vocês a PL do devedor contumaz, que ela existe e está tramitando no Congresso Nacional faz 8 anos. Querido, ela já poderia estar pedindo para você ajudar ela a fazer o cabelo maluco no colégio. O projeto, a PL do devedor contumaz, ela ia criar um código de defesa do contribuinte, ia definir regra clara para diferenciar aquela pessoa que não consegue pagar, aquela empresa que não consegue pagar e aquela que não quer pagar e está usando um modelo de negócio feito para dar errado, para dar prejuízo, maquiando números e lavando dinheiro por trás dos panos. Ia criar ferramentas para punir e coibir esse tipo de ação, ou seja, ia fechar o cerco em volta especialmente de organizações criminosas que usam isso como modelo de negócios. E das penas, a gente tem as penas para as pessoas jurídicas, para os CNPJs, como inaptidão cadastral, o fim de benefícios fiscais, impossibilidade de contratar com o poder público, não poder participar de licitação, impedido de participar de recuperação judicial ou pedir recuperação. Então tinha várias coisas. Mas, Cartola, se isso tá 8 anos e não passou, deve ter motivo. Calma, Kiko do TikTok, eu vou explicar para você. Isso aí serviria principalmente para pegar essas empresas que deixam de pagar e recolher impostos de maneira planejada, de maneira recorrente. Todo mês estão lá sonegando. E a gente sabe, tem setores da economia do Brasil em que isso é muito comum, inclusive no imaginário popular. Postos de gasolina, distribuidores de bebida, distribuidores de cigarro, algumas empresas de energia, principalmente em âmbitos menores, distribuidoras, até e-commerce. Tem vários e-commerces que usam desse modelo. Afinal, eles também evoluíram. Agora, tem uma coisa muito importante dentro do PL, e ele deixa claro que quem está passando por uma dificuldade pontual e de repente não conseguiu recolher o imposto, ou porque está com uma complexidade contábil muito grande e não pode recolher naquele momento, ele não vai sofrer essas mesmas sanções. Ele faz a distinção dentro desse projeto de lei. E sabe por que ele é importante também? Para equilibrar as contas do governo. Só para você imaginar um número, estima-se aí coisa de 200 bilhões por ano que deixam de ser arrecadados por causa disso daí. Agora, no mês de outubro, o Senado... Aí, tá vendo o que deu? Você foi lá votar num cagalhão pro Congresso Nacional? Pro Senado? Tá feliz? Tá feliz de ter votado Nicolas Ferreira, Bilinski, Raspa Caneco?
Aquele outro jogador que você acha que chutou a canela do velho, foi eleito porque chutou a canela do velho, tá feliz? Porque o teu filho e o teu neto agora estão em risco. Pois é, no momento em que o clima está gritando, cara, a gente tem visto, ou é enchente, ou é seca, ou é chuva de granizo, ou é tufão, Mas o que o Congresso faz? Aprova uma PL da devastação. Aí vai lá pro Executivo. O Executivo faz o quê? Veta um monte de trem. Aí volta pro Congresso, o que eles fazem? Pra se vingar de você, brasileiro, pra se vingar da gente. Porque essas pessoas não têm compromisso com você. Não tem compromisso comigo, não tem compromisso com ninguém. Aí agora eu vou ter que pagar porque você elegeu um cagalhão do Congresso e do Senado. Vou te falar, hein? E o pior é que quem vai se ferrar é você, teus filhos, teus netos, é o teu futuro. Olha só esse absurdo. Preste atenção em mais um absurdo do Congresso Nacional. E principalmente você que votou no Lula, preste atenção no que eu vou dizer nesse vídeo. E a gente sabe que o Congresso Nacional é um circo e está sendo o Congresso mais vergonhoso do Brasil. Na história do Brasil, a gente já sabe. Mas o que está acontecendo agora é que o Congresso declarou guerra ao governo Lula. Primeiro, a Câmara dos Deputados, a gente sabe muito bem que ele vem querendo enfraquecer a Polícia Federal para livrar muito peixe grande que está associado ao crime. Aí, isso a gente já sabe, tá na cara. Por isso que está atacando o governo esse que, inclusive, é os outros governos que é preso banqueiro, que é preso deputado. Por isso que está incomodando muita gente. Mas agora o Senado, o presidente Davi Alcolumbre, entrou nessa guerra contra o governo por birra, porque o Lula não quis indicar, simplesmente, o indicado dele para a vaga do ministro do Supremo. Agora, olha só que absurdo a gente chegou. O presidente do Senado quer indicar o ministro do Supremo. Isso é uma prerrogativa do presidente da República, meu querido. Esse Congresso está muito mal acostumado. Agora isso tem nome. Jair Messias Bolsonaro deixou o Congresso muito mal acostumado, arregaçou as pernas pro Congresso, com orçamento secreto. Ele não governava, ele só fazia motociata, e quem estava governando o Brasil era o presidente da Câmara. Arthur Lira estava sendo como se fosse o primeiro-ministro daqui, tomando conta do orçamento, distribuindo emendas à vontade, aprovando o que queria, e o presidente da República vivia como a rainha da Inglaterra, só passeando e dando tchau, com o cargo de presidente não governava. Agora o presidente Lula está aos poucos trazendo a autoridade do presidente da República e botando seus poderes em seus devidos lugares, porque o Congresso ele quer aprovar leis, quer tomar conta do orçamento e quer até fiscalizar o Supremo. Vocês lembram de um projeto que eles queriam revisar decisões do Supremo Tribunal Federal? Calma aí, meu amigo, que a população se lasque, né? O seu intuito é uma birrazinha com o governo, mas você não está atacando o governo não, meu querido. Você está atacando mais uma vez a população. Porque esses vetos que vocês derrubaram do presidente da República não vai acabar só com o meio ambiente, não. Vai acabar com investimentos internacionais. Porque são vetos importantes, que muitas empresas não vão querer investir aqui no Brasil. Agora vocês não estão preocupados com isso. Vocês só se preocupam com o poder pelo poder, né, meus queridos? A isenção do imposto de renda há anos está aí, tentando passar no Congresso, vocês chantageando. É sempre uma chantagem. Você sempre quer um ministério, você sempre quer um cargo no Supremo. A isenção do imposto de renda com muita chantagem ao governo, vocês passaram. Agora espero que a população, mais uma vez, se revoltem. Vocês foram eleitos e são pagos para representar o interesse do povo. Mas vocês usam o povo como moeda de troca para chantagear o governo para os seus próprios interesses. E eu espero que a população acorde para isso. Se você não me segue, inclusive, siga. Bora dar força pra galera aqui da esquerda nas redes sociais. Eu vou me comprometer aqui na minha página a expor cada um desses políticos que chantageiam pautas importantes por interesses próprios. Então compartilha bastante esse vídeo. Apoie os influenciadores de esquerda, porque ano que vem é guerra nas redes sociais, é guerra na rua. E mais uma vez a população vai se indignar com isso aí e mostrar a força que a esquerda tem. Conto com vocês. Tem deputado querendo te ver embaixo d'água de novo. Quer ver tua casa ser destruída. O Congresso derrubou os vetos do governo Lula acerca do PL da devastação. O principal ponto mais crítico para mim é sobre o tal do autolicenciamento. Sabe aquele tipo de grande obra que tu sabe que vai dar um problema na tua região por causa da intervenção no meio ambiente? Então, é justamente esse tipo de obra que o Congresso quer agora o autolicenciamento, ou seja, sequer passa pelo governo conceder a licença ambiental para esse tipo de empreendimento. É um escárnio, é uma vergonha. E o argumento dessa gente é sempre o mesmo. Isso é para melhorar o desenvolvimento econômico. Claro, o desenvolvimento econômico para meia dúzia, que já tem muito dinheiro, enquanto nós ficamos expostos cada vez mais aos desastres climáticos, às enchentes, às secas. E então seguimos naquela lógica. Os lucros são privatizados, mas na hora que dá o prejuízo, eles são socializados. Porque daí ninguém vai ir na tua casa trocar o telhado porque caiu uma tempestade terrível com granizo. Ou vai reconstruir uma casa que foi levada pela enchente. Aí a cobrança recai sobre o governo. Essa gente não tem responsabilidade nenhuma. Não existe palavra no dicionário que expresse o que esse Congresso de extrema direita e de direita tem feito com o Brasil. Uma agenda anti-povo, anti-vida, anti-qualquer senso de coletividade e solidariedade com a maioria das pessoas. Vamos acordar, minha gente. Bora espalhar a verdade. O mundo não gira, ele capota. Essa frase nunca fez tanto sentido. Presta atenção o que a oposição bolsonarista estão fazendo para soltar, para livrar os crimes de Bolsonaro. Vou já explicar aqui. Michele Bolsonaro, essa frase, que o mundo, né, galera, não gira, ele capota. Michele Bolsonaro foi visitar, né, o Bolsonaro. Ela foi toda de preto, parece que estava de luto. Aí na saída, ela reclamou que foi apenas 30 minutos. E reclamou que ela queria passar o que lá? O dia todinho com o Bolsonaro, sendo que ele tá na cana. Mas vamos aqui. Oposição trabalha por projeto que extingue crimes para tirar Bolsonaro da prisão. Qual será? O senador Carlos Viana do Podemos, Minas Gerais, afirmou ter reunido 35 assinaturas pela urgência na tramitação do projeto de lei que prevê extinção
dos crimes de golpe de Estado e abor do Estado Democrático de Direito do Código Penal. Ou seja, eles querem tirar isso. Agora ficou livre. Para quem quiser dar aí um de Estado, né, não vai dar mais em nada. Se passar lá no Senado e passar na Câmara, com certeza o STF deve derrubar. É um absurdo esse Congresso da Morte quer derrubar os vetos do presidente Lula pro PL da devastação ambiental. Pois é, meu amigo, enquanto no Brasil tá tendo até tornado, e lá no Rio Grande do Sul, mês sim, mês também, tá enchendo tudo d'água, esses congressistas da direita brasileira tiveram a ideia genial de derrubar os vetos do presidente Lula, que iam ajudar a impedir e prevenir desastres ambientais. Pois é, e o pior de tudo é que esses vetos do Lula, eles iam garantir segurança jurídica, ao mesmo tempo em que protegiam comunidades como os indígenas, quilombolas, que são os povos que realmente estão na linha de frente, defendendo a natureza. Pois é, mas por quê? Porque eles estão defendendo a turma que é a favor do lucro acima de tudo. Só que tem que avisar pra esse pessoal que não tem um segundo planeta Terra, entendeu? Se eles conseguirem destruir tudo aqui, se eles conseguirem destruir toda a natureza, eles vão aproveitar o lucro deles, sabe aonde? Eles vão aproveitar o lucro deles lá no inferno, entendeu? Então por isso que é PL da devastação, não. Os vetos do presidente Lula ficam. Vão pressionar esse Congresso inimigo do povo, porque os vetos do Lula ficam. Não tem graça nenhuma. Os netos de vocês vão ter vergonha da votação de vocês. Espero que os filhos já tenham. Mas o Congresso, inimigo do povo, ataca novamente. Inimigo das crianças, dos adolescentes, inimigos da Amazônia, inimigos do Pampa, do Cerrado, da Mata Atlântica. O que nós estamos vendo aqui é a maior devastação ambiental desde 1988. Para vocês terem uma ideia, querem fazer o asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, passando por inúmeras, não é uma, não é três, são inúmeras unidades de conservação, aconteçam sem rima, sem estudo de impacto ambiental, na chamada espinha de peixe da devastação, que vai levar o Brasil a chegar ao ponto de não retorno. Aqui se mantém o leilão do desmatamento, onde estados governados por inimigos da natureza vão dizer, não, aqui eu permito desmatar mais. E o leilão da natureza vai acontecer. Empreendimentos que já tinham necessidade de licenciamento e que tiveram catástrofes, crimes, na verdade, como foi o caso de Mariana e Brumadinho. Imagine sem esse licenciamento. Imagine por autodeclaração. É tudo isso que está posto nesse projeto. É uma lógica tão absurda. Eu ouvi atentamente os desmatadores do presente e do futuro argumentar discursos vazios e mentirosos sobre uma suposta modernidade que significa a devastação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem nada mais velho do que desmatamento. Aliás, o mundo já está vendo a consequência desse padrão, dessa lógica de desmonte e de destruição. E está sentindo na pele, no calor, na poluição, nas chuvas, fora de época ou em grande velocidade. Só que quem morre são os filhos dos trabalhadores. 183 vidas perdidas no Rio Grande do Sul durante a catástrofe do ano passado. Eu quero ver o que os negacionistas do clima têm a dizer. Eu sinto muito. E depois vem aqui e vota projeto que vai piorar a situação do Rio Grande do Sul, que, aliás, pela localização geográfica, é o estado mais atingido por... Essa eu tenho certeza que você não sabe. Olha, o Alcolumbre, junto com o empregado dele, o Hugo Mota, né? Eles estão de mal com o presidente Lula, né? Estão de mal com o governo do presidente Lula. Sabe por quê? Porque eles querem agora formar o Quarteto Fantástico. Qual que é o Quarteto Fantástico? É Rodrigo Pacheco, né? O Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Olha que beleza, né? O quarteto da impunidade parlamentar. É isso que eles querem. Para vocês terem uma ideia, recentemente agora, o Congresso, né, liberou o quê? 24 milhões em emendas secretas para o seu Ramagem antes da fuga, né? E ninguém sabe para onde foi parar esse dinheiro. Cara, isso é muita imoralidade, né? Uma pouca vergonha. Mas o presidente Lula não vai permitir. Você está achando que o presidente Lula vai indicar o Rodrigo Pacheco? Se eles não aprovarem a indicação do presidente Lula, o Rodrigo Pacheco não vai ser o indicado. Não adianta espernear. Nós não vamos, o presidente Lula não vai permitir a criação de um Supremo Tribunal Federal particular do Congresso. O Supremo tem que ser para o povo, tem que ser para a justiça, tem que ser isento. O que você acha? Fala aí nos comentários. Gente, tá vendo a importância do nosso voto? Quem a gente vai escolher para nos representar? Porque a derrubada dos vetos do PL da devastação escancara o tamanho do desprezo que parte do parlamento tem pela vida. Olha o que a gente escolheu. Entregar nossas florestas que precisamos para sobreviver. E olha, gente, isso não é coincidência que isso está acontecendo justamente agora, quando investigações avançam, respiram no rosto de alguns políticos poderosos e começam a revelar negociações subterrâneas que nunca passam pelo crivo da sociedade. É curioso, para não dizer trágico, como alguns senadores e deputados têm tanta urgência para aprovar tudo que retira direitos.
mas nenhuma pressa para proteger o povo brasileiro. Enquanto isso, gente, no plenário, vemos o presidente do Senado, todo fortão, né, agir como se governasse acima da Constituição, determinado a reescrever as regras do país ao sabor dos seus próprios interesses. Por outro lado, um presidente da Câmara mais preocupado com gel no cabelo do que com a tragédia ambiental e social. E quando olhamos para a pauta legislativa, nada pra gente. Só retrocesso, só desmonte. É uma sequência de votações que parece ter saído de um roteiro distópico. E agora, presidente Lula, um recado institucional direto e sem bajulação. Em meio a tantos interesses obscuros, tantos ataques à democracia e ao meio ambiente, o país agora precisa de firmeza, precisa de pulso, de responsabilidade de quem acredita que governar é defender vidas, não destruí-las, porque o Brasil está em jogo.